Deus amado Pai. Uma vez mais estamos na Tua casa, na Sua presença, Senhor, desfrutando, Senhor, daquilo que o Senhor tem para conosco. Coisas maravilhosas nós temos visto, e uma vez mais temos a certeza que o Teu servo, Pastor Elias, vai transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, que é aquilo que nós necessitamos, que é a igreja que precisa conhecer mais sobre o trabalho missionário. Pai amado, estamos aqui tendo a certeza que vamos sair reabastecidos, renovados, entendendo e compreendendo o trabalho do Senhor, que é levar vida, Senhor, ao seu reino. E essa incumbência o Senhor tem dado a nós. Uma vez mais nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a sua intervenção divina, Senhor, sobre a vida do teu servo. Ministra, Senhor, a sua palavra através do teu ungido, para que nós possamos sair daqui dizendo: obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade, para o teu louvor, para a tua glória. Em nome de Jesus lhe agradecemos. Amém. Queridos, graça e paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, por favor. Interessante sempre quando eu volto aqui, eu olho para esse púlpito aqui, ele continua o mesmo, né, pastor? Não é de vidro, não é de acrílico, não é de ouro, porque o que vale é o que está em cima dele, né? A palavra de Deus. Aleluia! Isso que é mais importante. E a palavra que sai da boca daqueles que usam desse púlpito. Eu louvo a Deus pela igreja de Arthur Alvim, porque é de uma responsabilidade imensa quanto ao zelo que tem por este lugar. E eu me sinto assim privilegiado, honrado por vocês, pela igreja. O pastor diz muita coisa de mim aí, mas eu não vejo tudo isso, né? Isso é puro amor do pastor Ronaldo por minha vida. O carinho que ele tem por mim, ele sabe também, porque muitas vezes eu já abri meu coração para ele. Ele sabe das minhas frustrações, das minhas limitações. Eu acostumei, irmãos, a pregar com pedestal. Eu não sei usar o microfone. Quando eu vou numa igreja que não tem um pedestal, eu confesso a vocês que eu fico parecendo um cachorro amarrado. Eu fico com dificuldade. Eita, recado bom. Esse veio do céu. Glórias a Deus. Queridos, eu quero aqui trazer alguns abraços. Abraço alagoano de Anitta, de Leonardo, meu primogênito. Daqui uns dias está fazendo 18 anos, né? Em abril do ano que vem faz 18 anos. Lembro quando as filhas do pastor Ronaldo, Laurindo, disputavam o Caleb ou o Leonardo, e a gente chegava na igreja, já era uma dando cotovelada na outra para ver quem chegava primeiro para pegar ele, e não queriam largar de jeito nenhum. E Leonardo já vai fazer 18 anos. Calebinho agora dia 23 de janeiro, 23 de janeiro, faz 12 anos de idade. E eu continuo com meus 35. Lá quem envelhece, eu aprendi com o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo ficou muitos anos enroscado no 42. Eu falei: pastor Ronaldo, estou quase te alcançando e você não sai dos 42.
E agora ele começou a deslanchar de novo. Agora ele disparou. Mas eu louvo a Deus, queridos, pela vida de vocês que têm intercedido pelas igrejas, pelos trabalhos lá, por nossas congregações. Todas as igrejas que foram abertas pelo nosso trabalho lá em Alagoas são congregações aqui de Arthur Alvim. Elas são extensões de Arthur Alvim. Hoje nós temos 2 pastores lá consagrados, pastor Josinaldo, pastor Cleilson. Temos 2 igrejas com templo próprio, estamos trabalhando aí para uma terceira, e temos alguns trabalhos abertos lá, trabalhos com muita dificuldade, todos eles com muita dificuldade. Vocês vivem dentro de igreja, vocês sabem o quão difícil é conduzir uma igreja, dar crescimento a uma igreja, colocar a igreja a andar à luz da palavra de Deus. E nós temos as mesmas dificuldades lá, com uma limitação maior, que são obreiros. Porque quando eu vejo que um obreiro está despontando, aí eu envio ele mais para frente, e as igrejas vão ficando ali desprovidas de obreiros, né? Então nós temos cá na Fístula, pastor Josinaldo e sua esposa Cida, a Letícia. Eles praticamente não têm obreiros. Se o pastor Josinaldo ficar doente, tem que pedir para uma irmã dirigir o culto, porque não tem obreiro, não é? Nós temos Jaramataia, as obreiras são mulheres, não tem nenhum obreiro homem, né? Então é muito difícil, é muito trabalhoso. Nós temos Batalha, que começou a despontar algumas possibilidades de obreiros, mas quando você começa então a trabalhar fortemente a palavra de Deus e tratar o caráter, você começa a ficar sozinho. Então hoje só temos um obreiro que estamos treinando lá, e de 8 obreiros nós só temos um que estamos treinando. Não que os outros não estão na igreja, mas uma família viajou, outra família teve um problema, o outro teve um problema com a esposa, e hoje só tem um que estamos trabalhando. O missionário Wellington, vocês veem as fotos, veem o trabalho. Eu vou dizer quem é a igreja do missionário Wellington. É o Wellington, a Maria Eduarda e o diácono Benjamin. Essa é a igreja, irmão, sem fantasia. Essa é a igreja. Não tem obreiro, não tem porteiro, não tem membro, não tem nada. O que tem é um trabalho nos lares, é o trabalho do projeto social, a qual pela escola de música ensina a palavra. São discípulos que estão ali, todos católicos, confessos e praticantes, e a gente está ali levando a palavra de Deus. O Wellington, a Maria Eduarda, numa luta, numa dificuldade, né? Chegou um casal há pouco tempo que era da Assembleia de Deus. Eu falei, vocês cuidam deles, quando sarar o coração deles, eles vão voltar para a Assembleia. E não deu outra, essa é a realidade, né? Então, por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Pastor, até o Wellington, eu tive agora uma reunião com ele, ele falou, pastor, será que nós não antecipamos ou não adiantamos a abertura do salão? Eu falei, não, mas a gente não tem um povo. Eu falei, e o que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu, isso é problema de Deus, meu amigo. Você está fazendo o que Deus está mandando. Você está discipulando, está evangelizando? Está discipulando? Está orando? Você se dispôs a vir aqui? O problema é de Deus. A responsabilidade agora é dele, sabe? Porque eu vivi isso em Jaramataia. Quando construímos a igreja, nós tínhamos um bom grupo. Quando construímos a igreja, eu fiquei sozinho. Era eu e a família da irmã Vânia. Quando Deus soprou o vento, a coisa começou a florescer e algo extraordinário aconteceu. Era a igreja que mais batizava. Depois veio a igreja de Canafístula. Eu fui tratar um casal
que não era nem casado, com a mínima pretensão de tornar um dia aquilo ali igreja. Para entrar com o carro lá era uma luta, porque era uma buraqueira, era uma dificuldade, era coisa assim impressionante. E Deus foi conduzindo o processo e tratamos aquela família, e hoje são os pastores da igreja. A igreja com templo próprio. O pastor pregou lá sem telhado, a igreja não tinha, só tinha parede a 1,5 metros. E os irmãos cultuavam desse jeito, enrolado no lençol e cultuando. Acabava o culto, pegava as cadeiras e levava para casa. E hoje nós temos um povo lá. Quando começamos batalha, quantas vezes o trabalho de batalha ele é antigo, irmãos. Nós começamos batalha, ficamos 4 anos discipulando, grupos familiares, organizei os grupos e a igreja era nas casas, alugamos o primeiro salão, era só para os irmãos ter um local para ficar e fazer um lanche. Não era para ser igreja, porque a igreja era nas casas. E depois, quando alugamos, então, enviamos o pastor Cleilson para lá, que não era pastor ainda. Quantas vezes eu cheguei lá e fiz culto, eu e a família dele, pregando para a família dele. E quantas vezes ele pregou para a família dele. Essa era a igreja de batalha. Hoje você vai lá, tem mais entre membros e congregados, mais de 100 pessoas. O vento de Deus veio. Então eu vivi isso nessas igrejas. Hoje nós temos, o Ronaldo passou lá, povoado Campo Alegre, não temos membro. Vai uma equipe para lá de Jaramataia, um local extremamente pobre, um local extremamente complicado. As mazelas sociais ali são terríveis, as mazelas espirituais, mas estamos lá. E tem uma equipe atuando e faz o trabalho nos lares, e trabalho com as crianças, discipulado. Quando chega a hora de culto, 3 crianças, 1 pessoa, 2 pessoas, e aí a equipe acaba pregando uns para os outros ali. Trabalho espinhoso, mas Deus vai soprar o vento. Amém. Eu estava falando tudo isso para o Edson. Eu falei: tenha paciência, tenha calma, Deus vai soprar o vento. Isso daí é com Ele, não é com a gente. Nós estamos equivocados. Nós estamos equivocados. Quando a gente olha para essas realidades. Por que eu estou dizendo a realidade? Eu poderia trazer fotos aqui, irmãos. Se eu fizer uma festa na formatura de Monteirópolis, a primeira formatura, ela tinha mais gente do que hoje tem aqui na igreja. Mas não era igreja, pastor. Agora eu posso tirar foto e falar: irmãos, essa é a igreja de Monteirópolis. E não é a realidade. A igreja de Monteirópolis é o Wellington, Maria Eduarda e Benjamin. Essa é a igreja. Trabalhou uma família. Aí quando a família entendeu que estava bem, que brigavam, um rapaz com problema de droga e tudo, a minha esposa gosta mesmo da igreja católica, e foram para a igreja católica, não é? Mas a palavra está sendo pregada, está sendo ensinada, e no tempo de Deus algo poderoso acontecerá. Não estamos em Monteirópolis para fazer barulho, não estamos em Monteirópolis para fazer auê, sabe? Quando nós voltamos, o pastor Ronaldo sempre falava: Elias, em Monteirópolis, pastor, nós vamos entrar lá com o pé no chão, no tempo certo, no tempo devido. E nós entendemos. Eu tive com o Ellison e falei: o Ellison, você tem convicção de que Deus te quer aqui? Tenho, pastor, só isso que eu preciso. Só isso. O resto é com Deus, irmãos. Então, os trabalhos lá, eles acontecem assim. Eles acontecem de maneira, sabe, trabalhosa. 4, 5, 6 anos, 7 anos. A igreja de Canafístula fez 10 anos agora. A igreja de Jaramataia, ela é desde 2004. Faz as contas aí, 13 anos, não é isso? 13 anos. A igreja de Batalha é a igreja mais nova e é a igreja que mais floresceu, não é?
mas agora já não está mais naquele alvoroço que era a gente entregando a vida, e era a gente, eu estava falando pro Fabiano, a gente não faz apelo. As pessoas vêm a nós e falam: eu quero uma mudança de vida, eu quero entregar minha vida para Jesus. A gente deixa o Espírito Santo agir no coração deles. Não é por emoção, não é por troca, por barganha. Não gosto de fazer isso. Quando eu recebo algumas doações de roupa e daí por diante, eu prefiro levar para os sítios, para os povoados, do que muitas vezes deixar com a igreja, para não influenciar e não viciar a estar sendo uma barganha, sabe? Nunca dei uma feira, pastor Ronaldo, eu nunca dei uma feira para ninguém no sertão. Nunca dei uma feira para ninguém, entendeu? De chegar lá, o que acontece? Vê alguém necessitado, a igreja, na sua visitação, é que os irmãos se reúnem, vão lá e dão. Não é o pastor Elias, não é a Igreja do Brasil para Cristo, entendeu? Para que não haja essa troca sabe? Eu vou lá para ganhar uma cesta básica, eu vou lá porque isso também não leva a nada, não dá resultado nenhum. Não dá resultado nenhum. E isso precisa, eu tenho alguns medos dentro do sertão, porque eu ouvi um pastor Cirino, e ele trabalhou 16 anos dentro do sertão. 6 anos foi dando cesta básica da Igreja Batista dos Estados Unidos, e as igrejinhas dele lotadas. Quando acabou as cestas básicas, ele não tinha crente, e aí ele pegou a esposa dele, foi para a praça com um violão, e ele sabia cantar 2 músicas somente, e ali ele ficava repetindo aquelas músicas, e começou grupos familiares, e em 16 anos ele abriu 18 igrejas, entendeu? Então eu quando tive esse seminário com ele, eu falei: eu preciso focar na palavra, eu preciso entender que a gente pode ajudar as pessoas, mas sem ser moeda de troca, né? E as nossas igrejas se conduzem assim, com muita dificuldade, irmãos, sabe? Muitas vezes a dificuldade não é financeira, a dificuldade é a falta de obreiro, a dificuldade é a aceitação da genuína palavra dentro dessa coisa que vemos dentro do Brasil e pela mídia. Então a gente tem muito trabalho, e Deus tem nos honrado, e Deus tem nos agraciado. Pastor Ronaldo nunca me cobrou, pastor Ronaldo nunca me ligou perguntando de números. Eu que falo números para ele, ele nunca me ligou perguntando de números, né? Nunca me cobrou resultados, porque ninguém precisa cobrar o obreiro. O obreiro já ele se cobra, porque faz parte da nossa cultura. A gente, e amanhã não, domingo eu vou falar bastante sobre essa questão de uma cultura de resultados, até dentro da palavra do pastor Ronaldo ontem. Nós precisamos ser, não é igreja, não é tanta questão de número, mas é ser igreja. E a minha grande preocupação, eu posso ter 500 pessoas lá, mas essas 500 pessoas, que nível de entendimento do Evangelho elas têm? Que nível do entendimento do Evangelho elas têm? Que nível do entendimento do Evangelho você tem? São questões que a gente precisa pensar. Em Apocalipse, não é isso que eu vou falar, só como uma parte introdutória, trazendo também aí, aproveitando em Apocalipse 5, trazendo aí o abraço de todas as nossas congregações lá, o Apocalipse 5, no versículo de número 9, diz o seguinte: e eles cantavam um cântico novo,
tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. No capítulo 7, versículo 9: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Você vê que os dois textos, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu não tenho que fazer a missão, irmão. A missão já foi feita. A missão já foi feita. O que cabe à igreja é ir buscar o que foi feito. Essa é a parte mais fácil, pastor Ronaldo. E por que a gente está complicando? Por que a gente está complicando? Por que a gente está colocando dificuldades? Eu lembro de uma palavra na conferência missionária em Lastro. O pastor Ronaldo estava com a gente. E o tema que me deram era as dificuldades de pregar o evangelho no sertão. Que dificuldades? As dificuldades são nossas. Deus não vê dificuldade. Nós é que vemos as dificuldades, nós que criamos as dificuldades, nós que aumentamos a dificuldade. Deus não vê dificuldade. Nós temos uma garantia dada por Deus. O que nós precisamos é ir buscar o fruto do penoso trabalho de Jesus. Isaías disse: e eles verão o fruto do seu penoso trabalho. Essa é a minha tarefa e a sua tarefa. Se quiser dar o nome de missões, como a gente costuma dizer, essa é a nossa missão. Mas o mais difícil já foi feito. Eu ligo para o Fabiano e falo: Fabiano, eu comprei um carro para você de 200 mil reais. Vai buscar? O Fabiano só vai precisar ter a capacidade e a habilitação de ir e buscar aquilo que já foi comprado, que já está pago. Aleluia. Essa é a missão, irmãos. Ele não precisa inventar as coisas ou dificultar e jogar a responsabilidade para aquele que tem a responsabilidade. A partir do momento que eu faço o meu papel como igreja, a responsabilidade é dele, é do Senhor. É o Senhor que sonda os corações, é o Senhor que conhece as vidas, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor que trabalha os corações, o Senhor que convence os corações por meio do seu Espírito, e as pessoas vêm de pacote pronto, e a gente que é esperto vai e coloca o nome embaixo. Eu ganhei tantas almas para Jesus. Ganhei o que, irmão? Quem ganhou foi Ele. Aleluia. Quem ganhou foi Jesus. Glória a Jesus. Ele que pagou o alto preço. Aleluia. Ele que pagou o alto preço. Que se eu morrer hoje, pastor Ronaldo, eu vou para o céu. Eu tenho a convicção da minha salvação. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Aleluia. Mas essas pessoas não. Essas vidas precisam ser resgatadas, ser buscadas. E aí é a função da igreja. Mas não é isso que eu vim falar. Vim falar de quem irá. E esse tema quase lá, foi tu que inventou, pastor Ronaldo? Veio de lá, né? Quase lá? Quase lá. Quase lá me lembra uma música da banda Lumiar, do Quase Crente. Eu quase orei, eu quase jejuei, eu quase ofertei, eu quase dizimei, eu quase fui, eu quase preguei. É o quase, né? Então o quase lá, quando eu olhei para isso aqui, eu lembrei da música. Eu falei, me dá a ideia de, né, a única distância
entre aonde nós estamos e o fim é o quase. A única distância. Agora, qual é o tamanho do quase? Não é? Então, o quase lá é que quase ele está voltando, o quase lá é que quase estamos chegando no final, o quase lá é que estamos chegando a cumprir a totalidade da missão. Aí vem a interpretação, né, de Mateus 24:14, e quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E aí a gente pensa, quando a última pessoa ouvir do evangelho, chega o fim. Não é isso que o texto está dizendo. Basta depois a gente fazer ali uma reflexão sobre o texto, porque não é isso que Jesus quis dizer. Não é essa a ideia do fim ali. Então, esse quase lá e quem irá, né, me trouxe aí uma grande preocupação. E eu queria pensar com os irmãos algumas coisas nesta noite. E algumas coisas preocupantes, né? Porque quem irá me dá a ideia, como missionário, de que é aquele, pastor Ronaldo, aquela pedrinha lançada, né? Que é a palavra apóstolo, aquela pedrinha lançada à distância, que é o missionário, né? E esse quem irá seria o missionário que vai, o missionário que será enviado, ou a igreja que vai. Quem irá até os confins da terra, a igreja ou o missionário? A igreja com o missionário. Eu estou complicando, irmãos? Não? Quem irá? A igreja? O missionário? Ou a igreja com o missionário? Se fosse assim um papelzinho desse que o pastor Ronaldo me trouxe, e tivesse 3 opções: quem irá? O missionário? A igreja com o missionário? Ou a igreja? Alguns optariam o missionário, outros optariam a igreja com o missionário. Não é isso que a gente ensina, não é isso que a gente prega. O missionário vai, a igreja segura as cordas, o missionário é a extensão da igreja, não é essa a ideia? Mas eu quero complicar um pouquinho mais. Se vocês falarem que não está complicado, então vamos complicar. Quem deve ir é a igreja. Porque se o missionário vai com a igreja, então o missionário, ele não faz parte da igreja, ele é uma coisa à parte da igreja. E jamais o missionário é uma coisa à parte da igreja. Quem vai é a igreja. Se sou eu que estou lá, ou José, ou Maria, ou Marta, ou Rose, ou Ellison, quem está lá é a igreja. Eu não sou separado da igreja por estar num local geográfico diferente. Eu sou igreja. Então não é a igreja que vai com o missionário, não é o missionário que vai com a igreja, mas é a igreja que vai. Vamos quebrar essas divisões, porque senão eu vou ficar no campo perguntando: será que a igreja veio comigo? Será que a igreja está comigo? Será que a igreja... Agora, se eu vou como igreja, eu tenho convicção: eu sou igreja de Arthur Alvim aqui, eu sou igreja do Senhor aqui, eu sou um representante legal dos céus aqui. Esse pequeno fragmento da igreja do Senhor está representando ele aqui em Arthur Alvim. Se é bem ou mal é outra coisa, mas está como um representante legal do Senhor aqui, certo? Então quem irá aos confins da terra? Vamos começar a pensar assim, porque dentro do que eu vou falar, eu quero que você pense como igreja, não o missionário que vai. Tá bom? Eu acho que a gente vai se identificar melhor com a mensagem se for assim. Porque senão a gente vai ficar pensando: bom, Deus vai levantar alguém como levantou Elias, Deus vai levantar alguém como levantou Marta, Deus vai levantar alguém como levantou Rose, Deus vai levantar alguém como levantou
Wellington, Deus vai levantar alguém como levantou o Chumbinho, Deus vai levantar alguém como levantou, eu não vou dar aqui o nome de todos, estou falando só assim alguns nomes, sem desmerecer ninguém, porque aí tem os trabalhos feitos aí em orfanato, asilo e daí por diante, irmão. Você pode de repente achar que eu sou corajoso para algumas coisas, mas Débora, jamais eu tenho coragem de atuar dentro de um hospital. Primeiro que se eu ver sangue eu já desmaio. O pastor Polinário sabe disso. A minha esposa falou: Elias, você vai ver o parto? Eu falei: nem que eu quisesse. É o parto acontecendo aqui e o outro me abanando no chão. Não tem. Quando a Anitta operou das vistas, só de eu ver pelo monitor, eu estava numa salinha no monitor e ela operou uma vista uma semana, foi uma bênção, tal, não sei o que, voltando para casa, uma alegria, tal. Na outra semana ela foi operar outra. Quando foi operar, pegou uma veia assim, começou a sangrar. A menina olhou para mim, eu estava de banda já na cadeira assim, ela falou: o senhor está bem? Eu falei: só fazia assim, ó. Ela me tirou, desligou o monitor, me tirou rapidamente da sala para cuidar de mim, porque o negócio estava feio. Então, eu não vou desmerecer o trabalho que os irmãos têm coragem de fazer dentro de um hospital. Até para me entregar um folheto dentro do hospital é uma luta. Para visitar, tem um irmão lá no hospital que você precisa visitar. Eu falo: Jesus de misericórdia, essa não é a minha missão, Senhor. Essa não é a minha missão. Sabe por quê? Eu tenho dificuldade. Agora, para outras coisas, dizem que eu sou corajoso, mas também para outras eu não sou tanto. Então, irmãos, cada um na sua função, cada um no seu trabalho, e como igreja nós estamos chegando aonde Deus tem permitido que a gente chegue, mas Ele quer que a gente vá mais além. Então quem irá? Igreja. O Elias foi para o sertão, as meninas foram para o sertão. Não, a igreja foi. São as orações, está lá o seu dízimo, está lá a sua oferta, está lá o seu clamor, está lá a sua intercessão. Talvez aquela vida que entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, ela fez não só pela palavra pregada, mas pela regação que houve ali por meio da oração, da intercessão. Então é a igreja que vai. O missionário, ele se sente só muitas vezes, falta aquela ligação, falta aquele e-mail, falta aquele zap, falta um monte de coisa, mas é a igreja. Não pode pensar: a igreja vai com o missionário, a igreja tem que ir com o missionário. Eu pensei muito tempo nisso, irmãos, e sofri muito. A igreja tem que ir com o missionário. Não, a igreja tem que ir. A igreja tem que ir, sabe? Se vai ser eu que estou lá na frente ou se vai ser outra, é a igreja que está ali e ela está representada, e a gente tem que pensar nisso. Mas eu acho que algumas coisas têm que acontecer para que a igreja vá. Por isso que eu estou chamando vocês para essa realidade, né? A igreja tem que ir. Quem é a igreja? Nós, né? A igreja tem que ir com o missionário? Não. A igreja tem que ir. A igreja tem que ir, ela tem que se sentir assim como, pensa bem uma coisa: o Senhor levanta se eu falar essa expressão, vão achar que é ofensiva, mas o irmão levanta um monte de ninguém como nós, faz da gente alguém e fala: vocês serão meus representantes na terra. Eu vou colocar o meu espírito em vocês, e vocês serão meus representantes na terra. Nós éramos esse ninguém, não é verdade? Nós éramos nada. E o Senhor olhou, porque eu tenho 1,91 m, eu tenho olho claro ou coisa parecida. Não. Capacidade, eu fui para o campo com a 8ª série, irmãos. E o Senhor falou: você vai ser meu representante legal na terra. Me levantou, me fez igreja.
Missionário, quando vai à frente de batalha, ele é o representante legal do Senhor, e ele é o representante legal da igreja, a qual ele pertence. Então é a igreja indo. É a igreja indo. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes legais de Cristo. O que o embaixador faz? Ele vai para uma outra nação e lá ele é representante legal daquele país de origem, dentro daquela outra nação. Nós não somos deste mundo, mas nós não somos mais deste mundo, mas nós somos representantes legais do reino de Deus na terra. Amém? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque senão a gente não vai entender a mensagem. A gente vai ficar esperando quem será o próximo que será levantado para ir, e a igreja vai se responsabilizar a ir como ele. Não, a igreja tem que ir. E aí dentro desse igreja ir, alguém vai ser levantado por Deus. Não é levantado pelo pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo nem sabia que eu ia para o campo. Era um culto de ceia aqui. Não era culto de ceia, a mensagem não foi de ceia, e o Senhor me chamou. Tem muita gente longe dessa mesa, tem muita gente distante dessa mesa por não conhecer essa mesa. E aí eu entendi, o eis-me aqui chegou. E eu falei, pastor Ronaldo, envia-me a mim. Foi o culto mais romântico que eu tive. Todo mundo veio me abraçar. Os que me amavam, oh pastor, o senhor vai. Eu era evangelista na época, né? E outros que me odiavam falavam, ele vai. Todos com lágrimas nos olhos. Para alegria de muitos e para tristeza de muitos, eu fiquei mais um ano esperando o tempo de Deus para, como igreja, ir. Então, olha o processo de Deus. Não tinha uma data na agenda do pastor Ronaldo. Não tinha a pessoa Elias, olha, é ele. Foi uma ação de Deus, e assim é que tem que ser. Então, irmãos, dentro dessa do quem irá, aquele relógio está certo? Está certo. 20 e 30, 20, é que o meu aqui está horário de lá. Eu vou pregar no horário de lá, viu, irmãos? É 20 e 30 ainda, viu? Vamos sintonizar aí com Alagoas, 20 e 30, Nordeste não tem horário de verão, então 20 e 30. Não, eu prometo aos irmãos que a gente vai caminhar bem. Só preciso que vocês entendam isso, senão quando eu falar, entenderam, irmãos? Não, pastor, daí eu começo de novo. Sabemos que em toda a história da igreja, irmãos, toda a história, eu não vou demorar não, fica tranquilo. Não é conversa de pregador não. Demorar é 8 horas, demorar é 10 horas, não vou demorar. Sabemos que em toda a história da igreja, e na sua missão de proclamar o Evangelho, nunca foi difundido o Evangelho com tanta intensidade como tem sido na nossa época. A mensagem tem chegado em lugares que a gente nem imagina, a gente nem faz ideia. Aleluia. Ela tem chegado. Às vezes de uma forma distorcida, às vezes de uma forma que a gente não concorda, às vezes de outra forma, mas Deus, na sua multiforme, Ele transforma essa mensagem, alcança corações, as pessoas se convertem, e pode ser até dentro de uma igreja que está ensinando de forma distorcida. Deus vai lá, alcança, transforma, depois coloca essa pessoa num local a qual Deus acha ideal e faz algo surpreendente que a gente fica boquiaberto. Então, esse é o período que a gente vive, dentro dessa distorção, dessa maluquice, disso que a gente olha. Deus não perdeu o controle da sua igreja. Amém. Fica tranquilo quanto a isso, Deus não perdeu o controle da sua igreja. Domingo eu quero falar um pouquinho sobre essa questão também. Mas também dentro disso, eu sempre uso, e é uma coisa que eu sempre tenho no meu coração. Todo ano, todo final de ano, eu olho para esse texto da palavra de Deus, de Josué 13, versículo 1,
e ainda ficou muitíssima terra para possuir. Isso é um texto que eu tenho há anos. Todo final de ano eu sei que tem muita terra para possuir, muita estrada para andar, muita coisa para se fazer. Nunca podemos nos dar por satisfeitos até a vinda do Senhor. Amém? Amém. Então, vamos lá. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Esse texto é super conhecido, né? Tanto um texto normal, texto de missões e daí por diante. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. O som das suas vozes, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Somente até aí. Queridos de Deus, dentro da pergunta de quem irá, está aí no jeito, Fafá? Dentro da pergunta de quem irá, eu, dentro desse texto, quero pensar algumas coisas com vocês, como igreja do Senhor. Ou a igreja vai ou a igreja não vai. Missionário não vai no lugar da igreja, esqueça isso. Eu não estou lá em lugar de Brasil para Cristo, não. Eu não estou lá em lugar de Arthur Alvim. Eu não estou, não. Mas não estou mesmo. Eu estou lá como igreja do Senhor, que se fragmenta nessa partícula chamada Arthur Alvim. Amém? Amém. E isso precisa ficar bem claro. Nós, igreja do Senhor, estamos lá. Amém? Você se sente representado? Amém. Se sente representado? Amém. Talvez não à altura que você esperava, mas tem mais baixinhos. Quem quer uma mais baixinha tem a Martinha, quer uma meia altura tem a Rose, quer um outro, né? Então tem a gosto e a altura que você quiser. Aquele que não desanima com a situação espiritual e política do seu tempo, acreditando única e exclusivamente nas promessas, esse é o que irá. Por quê? Isaías estava diante de um quadro terrível. Por que começa esse texto relatando a morte do rei Uzias? Uzias foi um cara extraordinário, um camarada fantástico no seu reinado, até que se ensoberbeceu e começou a meter o pé pelas mãos, a fazer besteira, e então o contexto político e o contexto religioso veio abaixo, e há 10 anos eles estão sofrendo. E enquanto eles estão sofrendo, enquanto o reinado
de Uzias está abaixo, enquanto a espiritualidade da nação está abaixo, do povo de Deus está abaixo, aonde está Isaías nesse momento? No templo, orando. Isaías está lá, e a gente não sabe o teor da oração de Isaías, se era clamando: Senhor, muda a realidade, transforma essa situação. Os historiadores dizem que este momento aqui não foi o momento do impacto missionário de Isaías, não foi o momento do impacto profético de Isaías. Dizem que aqui ele está relatando no capítulo 6 a sua conversão, que não pode se contar de uma forma cronológica, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a nível de acontecimento. É um momento que ele está relatando um impacto que houve na sua vida, porque ele viu alguém. Aleluia. Ele viu alguém. Ele está no templo. Ele não está mais olhando para a figura do grande rei Uzias, com seus armamentos bélicos, com todo o seu potencial, com todo o seu glamour, com todas as suas conquistas. Este morreu, e morreu de forma vergonhosa, e o seu fim foi terrível. Depois leia um pouquinho da história de Uzias, que eu não vou gastar tempo com isso aqui. O momento era crítico, mas Isaías não perdeu a esperança. Ele está no lugar certo, e ele está fazendo a coisa certa. Ele está no templo, e ele está adorando a Deus. Ele está buscando a face de Deus, e de repente algo acontece. Aleluia. É esse algo acontecer que tem que acontecer com a igreja. É esse algo acontecer que tem que acontecer comigo e com você. É esse algo extraordinário. Muitos de nós se convertem realmente depois de um grande impacto com a glória do Senhor. Mas pastor, eu estou na igreja há 15 anos, mas ainda não foi impactado com a glória do Senhor. Mas pastor, eu levantei a mão e aceitei a Jesus como o meu Salvador, mas não foi impactado com a glória do Senhor. Porque se você fosse impactado com a glória do Senhor, você não aceitaria Jesus como seu Salvador, mas você se submeteria ao senhorio de Cristo. Paulo diz isso em Romanos: se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor. Tem muita gente dentro da igreja problemática e que gera problemas porque ainda não permitiu que Jesus seja o seu Senhor. Tem Jesus como seu Salvador, e deixa eu te dar uma notícia: Jesus jamais poderá ser o teu Salvador se Ele não for o seu Senhor. Aleluia. É uma mudança de mente, irmão. Isso é sério. Eu tenho Jesus como meu Salvador, e por isso eu sou dono do meu nariz. Existe isso, pastor? Quem é dono do meu nariz é o Senhor. Aleluia. O meu único papel como igreja é me submeter ao senhorio de Cristo. Aleluia. Entregar as rédeas da minha vida nas mãos dele e falar: conduz a minha vida. Oh, aleluia. Isso é confessar Jesus como Senhor, e é o que está faltando à igreja. O que Jesus, olhando para um povo, disse? Esse povo, o que ele disse? Senhor, Senhor, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu coração está distante de mim, porque eles ainda não permitiram que eu seja Senhor da vida deles. Então a gente pode cantar, a gente pode ler, a gente pode dizer,
Mas quem comanda a tua vida? Quem comanda o teu lar? Quem comanda os teus negócios? Quem comanda a tua finança? Quem comanda as tuas coisas? Quem comanda os teus relacionamentos? Aleluia, Deus está esperando uma igreja que vai. E a igreja que vai é a igreja que está rendida ao senhorio dele. E ele diz vai, e ela vai. Em Carrapicho, ela é do outro lado, é Sergipe já, o pastor Ronaldo conhece, do outro lado de Penedo, atravessa a balsa, do outro lado Carrapicho. Lá o pessoal trabalha muito com barro, argila, faz vasos, faz coisas lindas. Cada um tem a sua mula, o seu burrinho, e pega o barro, bota ali nas cangas e toca o burrinho. Sabe para onde o burrinho vai? Para a olaria, certinho, sem errada, sozinho. Ninguém precisa puxar, ninguém precisa, ele vai sozinho. A pergunta é: eu sou esse burrinho na mão do Senhor? A qual o Senhor simplesmente diz vai e eu vou? aleluia, Jesus. Para o endereço certo. Quem dita o endereço é Ele. E quando Ele dita o endereço, isso fica gravado no meu e no teu coração, e você sabe aonde é. Aleluia. Isso é Jesus ser o meu Senhor. Glória a Deus. Infelizmente nós pegamos por muitos anos, todos vocês foram vítimas disso, frutos disso, eu também. Nós somos apelões, o apelo não é bíblico. Isso é para mostrar para o pregador e massagear o seu ego quantas almas eu ganhei para Jesus. Isso é para dar um resultado para a igreja ou para o trabalho que foi feito. Mas a única coisa que o Senhor quer ouvir, aí vem, a gente chama, quantos querem aceitar Jesus como seu Salvador? E as pessoas vêm. Não tem um nordestino, pastor Benedito, não tem um nordestino, um sertanejo, que até hoje eu não bati na casa, que não recebe Jesus como seu Salvador. Pergunta para as meninas lá, pastor. Pergunta para o Elis. Todos eles querem Jesus, só que eles querem o Padre Cícero, eles querem Frei Damião, eles querem tudo. Aí quando você fala, então vamos para a igreja. Não, eu não passei para a lei dos crentes, eu aceitei Jesus. Porque aceitar é isso aí, irmão. Aceitar é o que muita gente está fazendo dentro da igreja. Agora, Jesus é o meu Senhor. Jesus comanda a minha vida para dizer vai e eu vou, fica e eu fico, espera e eu espero, para a direita, para a esquerda, vai em frente, vai mais avante. É essa a igreja que o Senhor conta nesse último instante na terra, uma igreja que tem a Jesus como Senhor da vida dela, uma igreja que se submete, uma igreja que vive intensamente as ordenanças do seu mestre. Aceitar Jesus, quem não quer? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus dá emprego, Jesus resolve o seu casamento, Jesus cura suas enfermidades, Jesus faz tudo isso. Quem não quer Jesus? É o que muitos sertanejos falam. Uma coisa boa dessa, quem não quer, né? Cansa de ouvir isso. Mas ele quer ser Senhor da sua vida. Não, peraí, aí já mudou a situação. Apesar da situação difícil em que estava vivendo, Isaías está debaixo do senhorio de Deus. Debaixo do senhorio. Depois a gente ouve uma palavra em aberto. Não era uma palavra direcionada, era uma palavra em aberto. Quem há de ir por nós? Aí aquele que se submete ao senhorio do Senhor, o senhorio de Deus, o que ele disse? Eis-me aqui, envia o irmão Antônio ali. Eis-me aqui, Senhor, envia-me como igreja. Aleluia. Envia-me como representante legal do seu reino.
Mas para isso, algo aconteceu na vida dele. O que aconteceu que a gente leu? Ele viu o quê? Ponto 2, Fafá. Aquele que tem uma experiência real com a glória de Deus. Vai além do que ter uma experiência com um grupo de louvor, vai além do que ter uma experiência com uma música, vai além do que ter uma experiência com um texto que se tornou agradável aos seus olhos ou aos seus ouvidos, vai além do que uma mensagem pregada, vai além do que o ambiente, seja ele na qualidade que for. Se vai ter ar-condicionado, se não vai, se vai ter cadeira estofada, se não vai, se vai ter... Por que a gente vê aquelas fotozinhas na África, aquelas igrejas que... Por que chama igreja? Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É igreja. A menor igreja do Senhor é 2 pessoas. A segunda maior igreja do Senhor, a segunda menor igreja do Senhor é 3 pessoas. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É a igreja que entende e que vai. Aquele que tem uma experiência real. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Em outras versões você vai ver que esse também não tem. É a única versão que tem esse também é essa, não é? E aí eu fiquei pensando, por que está esse também aqui? Além de ele ver muitas coisas, além de ele ver serafins lá, ele vê tudo, aquela coisa assim que chega, quando a gente olha o texto, como eu queria ter essa visão, ele viu alguém. Quem que ele viu? O Senhor, irmão. É isso que impacta a vida do ser humano. Aleluia. Não é uma boa mensagem, não é um louvor que as pessoas falam, esse louvor foi criado nos céus e foi dado ao coração de alguém. Essa mensagem foi criada no céu e foi colocada ali no colo do pastor Ronaldo. Essa igreja parece o céu. O dia que uma igreja na terra aparecer o céu, você não sabe nada do céu, eu não sei nada do céu, nada se parece com o céu, irmão. Nada se parece com isso que Isaías viu. Ele viu a glória dos homens, ele viu o poder do rei Uzias, ele viu a glória do homem, e agora ele está vendo a glória de Deus. Porque ele viu a glória do homem, mas ele viu a queda do homem. Agora ele está vendo a glória de Deus, e ele sabe que a glória de Deus não cai. Eu preciso ser impactado por uma glória que não cai. Eu preciso ser impactado por uma glória que mexe comigo. Eu preciso ser impactado por uma glória que me transforma. Aleluia. É a glória de Deus. E a glória de Deus, a expressão maior da glória de Deus é Jesus Cristo, o Senhor. Oh, aleluia. E quando eu sou impactado com essa glória, pastor Ronaldo, eu olho para ele e falo, tu é o meu Senhor. Aleluia. Tu diz e eu obedeço. Tu fala e eu aceito. Aleluia, Deus. Não há resistência. Aleluia, Jesus. Tu és o Senhor, aleluia. Não é bem assim. Não é, eu não interpreto desse jeito. Quando a gente vê a glória de Deus, a gente se rende. Aleluia. Grande é A teu gente se nome. rende. Grande é o teu poder. A gente se entrega. Grande é a tua graça. A gente diz, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. A gente se sente privilegiado. A gente não diz, não envia ele, não, envia a mim. Aleluia. É privilégio enviar a mim. Glória a Jesus. A glória dos homens passa, querido. Daqui a um tempo ninguém lembrará quem é Elias lá no sertão de Alagoas, mas que no coração daquelas pessoas fique cravado, pastor Ronaldo, eu vi a glória de Deus. Aleluia. Eu não vi um missionário vir aqui, eu vi a glória de Deus, eu vi Jesus, eu entreguei a minha vida ao senhorio dele, para que ele me comande, para que ele me dirija.
seja o Senhor. Querida, a igreja está querendo dirigir os seus passos, está querendo dirigir a sua conduta, está querendo dirigir a sua caminhada, mas essa igreja não pertence ao Senhor. A igreja do Senhor se rende, a igreja do Senhor se submete, a igreja do Senhor se entrega. Aleluia! Não sei nem porque a gente escreve por cima de besteira, pastor Ronaldo. Não fala nada do que está escrito. Deus, aquele que vai é aquele que entende o seu estado miserável. Aquele que entende o seu estado miserável. Versículo 5 ele diz: então disse eu, olha o impacto. Olha o impacto dessa experiência de ter visto Deus. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Eu vou falar um pouco sobre essa questão também, mas pecados no seio da igreja. Quando digo igreja, eu digo você, querido. Pecados. Eu digo pecados. Acharmos que somos alguma coisa, acharmos que somos alguém, acharmos que somos melhores, acharmos que a igreja precisa parar com esse achômetro e entender o seu estado miserável quando viu a glória de Deus. E no impacto da glória de Deus é olhar e enxergar só uma coisa. Só uma coisa. Miserável homem que sou. Porque o Senhor olhou para mim, cheio de pecados, cheio de mazelas, cheio de erros, e confessarmos, olharmos para Ele e falarmos: Senhor, agora que o Senhor vai ser Senhor da minha vida, eu preciso abrir o meu coração para Ti, não porque Tu não sabe, mas é que eu preciso confessar. Eu sou isso e não consigo mudar, eu faço isso e não consigo mudar, eu sou desse jeito, e eu me coloco nas Tuas mãos. Me muda, me muda. O erro da igreja sempre foi tentar. Eu vou jejuar e vou vencer. A gente precisa se entregar. E o jejum correto é esse, é o jejum que você se entrega ao Senhor. Deixa Deus agir. Deixa Deus. Foi o que Isaías fez: Senhor, eu sou um camarada todo errado, todo imperfeito, de lábios impuros. Aonde o Senhor tocou nele? Qual foi a confissão dele, irmão Antônio? Os meus lábios são impuros. O Senhor tocou nele aonde? Na cabeça, no peito, na perna, na mão, nos lábios. Deus quer tocar nas minhas imperfeições e nas suas imperfeições. Mas Ele precisa ser o meu Senhor. Eu preciso entregar. Eu quero fazer, mas você não deixa. Você ainda está com as rédeas da tua vida nas minhas mãos. Disse que um camarada, ele era um acampamento, e tinha um lago e uma ilhazinha no meio, e alguns se aventuraram, saíram na abraçada até aquela ilhazinha, e um pastor se aventurou e chegou no meio, cansou, começou a dar câimbra e começou a afundar. E aí socorre, não tinha salva-vida, não tinha ninguém, tinha um pastor, nadador, medalhista, camarada bom, e todo mundo: João, acorde, João, olha lá, o camarada está morrendo, o pastor está morrendo. E ele tirou
tirou a camisa, foi para a beira do lago e ficou olhando. E o camarada, quando o cara não subiu mais, João pulou. Deu 3 braçadas, foi lá, pegou o cara, trouxe. Alguns pastores ficaram indignados. Como é que pode, rapaz? Você ia deixar o camarada morrer? Para que você deixou ele sofrer tanto? Enquanto ele não desistisse da vida dele, eu não poderia salvá-lo. Enquanto eu e você não desistirmos da nossa vida, o Senhor não pode verdadeiramente nos salvar. A gente tem que abrir mão de vez. Eu encontrei um camarada, estava com meu pai e o pastor Márcio, presidente da convenção do estado de Alagoas, agora aqui no shopping de Itaquera, de manhã. E um camarada veio pedir umas moedas. Aí eu olhei para ele, pedi umas moedas ao pastor Márcio, que eu não tinha moeda. Se ele pedisse uma nota de 100, eu tinha, moeda eu não tinha. Aí eu pedi para o pastor Márcio umas moedas, ele deu, eu entreguei para o cara, aí eu falei: deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é o melhor para a tua vida não. Ele falou: já desisti da minha vida. Eu falei: aí entrou algo. Se você desistiu da tua vida, tem algo aí. É tudo que o Senhor precisa. Aí não durou 2 minutos, 3 minutos, meu pai tinha ido buscar o carro, fiquei ali comecei a ministrar sobre a vida dele. E falei: cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tive jeito nessa vida, eu estava na tua condição. Deus pode mudar essa situação. E esse é o estágio perfeito. Você desistiu da tua vida, mas o Senhor não desistiu. Jesus Cristo te ama. Puxa, os olhos dele veio em lágrimas. Falei: o Senhor não desistiu de você, eu vou embora. Porque aí já não é mais eu, meu filho. Deixa o Senhor agir. Aí eu vou levar ele e agora deixa o Senhor agir. Deus vai direcionar. Deus vai direcionar. Se vai bater nessa porta, eu não sei, que eu não falei igreja, eu não falei nada. Irmãos, enquanto nós não desistirmos de nós, a gente vai ficar ainda lutando, correndo atrás dos diplomas, das coisas, das tal, não sei o que. Eu vou vencer, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou. O meu filho está nesse processo. Pai, eu vou fazer isso, eu vou tal. Deixa ele. Ele vai cansar e vai desistir. Quando as forças acabar, o nadador pula, vai lá e salva. Glória a Deus, aleluia. Aquele que entende o seu estado miserável, eu preciso entender a minha miséria e saber que eu não vou chegar em lugar nenhum. Posso chegar a ser rei, mas vou cair. Mas eu não vou chegar onde o Rei da Glória está, e é lá que eu quero. É isso que me interessa. Aquele que enxerga a miséria do seu povo. Quando eu enxergo a minha miséria, eu enxergo a miséria do povo. Eu enxerguei a miséria, pastor Ronaldo, daquele camarada, porque eu me vi nele ontem. Drogado. Entregue. Já tinha desistido da vida, mas o Senhor não desistiu. Aleluia. Eu me vi nele. Quando a gente começar a se ver nas pessoas, quando a gente começar a se ver nas nações, quando a gente começar a enxergar a miséria deles e olhar para quem éramos, querido, a gente vai. Aleluia. Aquele que viu a realeza e o senhorio de Deus. Olha, primeiro ele viu o Senhor. Olha o que diz agora: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Quantas vezes eu cheguei em Jaramataia e o diabo na porta, na entrada da cidade, com o seu arsenal do inferno, dizendo: volta. A vontade era fazer a volta no carro e você olhava para Jaramataia, estava negro. Como homem, o medo assombrava. E quantas vezes a gente chegava lá, as portas todas fechadas dos discipulados. Mas num desses dias, com a igreja já construída, eu estou nos degraus,
assentado, vem a Anitta, vem Cleils, vem o Eduardo, vem o Jadielso, casa fechada, 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 fechada. Eles entraram para dentro da igreja e eu fiquei ali, e eu comecei a chorar. Falei: Senhor, não estou entendendo mais nada, estou entendendo mais nada. E naquele momento, como que se Deus levantasse a minha cabeça e me direcionasse ao fundo da rua, eu olhei para a rua. E aí, você acredite ou não, aí é uma, como se diz, uma experiência pessoal. Vem 3 anjos. Eram 3 homens, mas eu sabia que eram 3 anjos. Não tinha asinha, não tinha espadinha, não tinha coroinha. Eu sabia que eram 3 anjos. E eu via 3 chaves na mão deles. E o primeiro anjo chegou e me entregou uma chave. E seguiu, não falou nada. Não falou nada. Subiram a primeira rua, desapareceram. Aí eu pensei: tem 3 igrejas aqui. Será que vai entregar para as outras? A partir daquele dia, irmão, o vento soprou. As portas se abriram. Aleluia! Quando você vê o Rei da Glória, quando você sabe a quem você está servindo, o Senhor dos Exércitos, o inimigo olha para você e sabe que você tem uma marca. Ele vê Cristo em você. E quem treme é Ele. Humanamente falando, muitas vezes dá vontade de se acovardar, mas quando o Senhor vê a sua fraqueza, Ele fala: aí que você está no estágio certo, porque é aí que eu entro, é aí que eu posso agir. Quando você entende a sua limitação, quando você entende a sua impossibilidade, quando você entende que suas forças não chegam em lugar nenhum. Era a vontade de virar o carro e ir embora. Eu não falava para eles que estavam no carro, eu falava: vamos em frente, o Senhor está conosco. Ronaldo Lidório, ele tratando daquela armadura de Deus, de Efésios, a palavra ali, armadura, é panóplio, que mostra-se a autoridade de Deus. E ele quando Paulo está falando isso, escrevendo para a igreja aos Efésios, ele está comparando ao exército de Roma, que tinha o seu brasão no peito. Então, quando você via um soldado romano, aquele brasão no peito, você sabe que ele estava em nome do imperador. Ele sabe, o inimigo sabe que você está representando alguém que tem poder. E o exército romano era poderoso. Os exércitos temiam. Só de ver a sua organização, de ver eles batendo no seu escudo, foi tudo criado ali. Eles temiam, eles tremiam, eles batiam o joelho. E é isso que Paulo está dizendo aos Efésios. A autoridade de Deus na tua vida vai fazer os exércitos inimigos bater joelho, tremer, tremer. Mas para isso eu preciso ver. Quem que ele viu? Ele viu o Senhor, e agora ele descreve: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele não está, rei com letra maiúscula aqui, ele não está mais se referindo ao rei Uzias. Rei Uzias morreu, os homens morrem, as suas edificações, as suas construções, os seus impérios vão, mas o do Senhor não irá. Ele veio estabelecer um reino eterno. Aleluia! E eu e você somos representantes legais desse reinado. E quem tem que tremer é o inferno. A palavra lida aqui em um dos versículos era: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É a igreja avançando e o inferno correndo. É a igreja indo e o inferno correndo. Ei, esse versículo não diz: é o missionário indo e a igreja ficando. É o missionário indo e a igreja indo com ele. Não, é a igreja indo
que o inferno correndo. É o avanço da igreja. Glória a Jesus. É isso que você precisa entender. O missionário Elias está lá tão sofridinho, não sei o que, não sei o que. Nós estamos lá sofrendo juntos. Amém, Jesus. Porque o mesmo império das trevas que bombardeia lá, ele bombardeia aqui. Porque algumas coisas acontecem, pastor Ronaldo, a gente tem muita experiência nisso. Quantas vezes diante de algumas situações o inferno vinha do mesmo jeito aqui que vinha lá. Eu falava, pastor Ronaldo, está acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, irmão Elias, aqui também está assim, 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 assim. Porque é a igreja indo, somos nós. Somos nós. Já vou encerrar. Aquele que confessa os seus pecados e é sarado. Oh, querido, acabou isso, não há mais confissão de pecados. Não é entrar no confessionário do padre para você ali e ele vai te dar 3 Ave Maria, um Pai Nosso e alguma coisa a mais. Não. Mas é a gente se render ao senhorio do Senhor e dizer, abrir os lábios e dizer o que Ele já sabe. Dizer o que Ele já sabe. Senhor, só Tu, só Tu, só Tu. Aquele que confessa o seu pecado é sarado, e com as brasas tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. A graça de Deus atendeu às suas necessidades, aplicando aos seus lábios uma brasa do altar. Isaías foi purificado e capacitado para o louvor, para a oração, para a intercessão, para a proclamação da palavra de Deus. Que tem sido âncora na tua vida? Qual o pecado que tem sido âncora na tua vida? Pecados não confessados. 7. Aquele que ouve a voz de Deus e o chamado. Ai, pastor, ouvi a voz de Deus. O que você ouviu? Não sei, pastor. Parece que Deus estava falando em línguas e eu não entendi nada. Aquele que ouve a voz de Deus e é chamado. Depois disso, depois do quê? O que ele tinha feito? Confessado. Depois disso, ouvir a voz do Senhor. Mas a gente está querendo ouvir a voz de Deus sem acertar a nossa caminhada, irmão. A gente vai ouvir a voz de um monte de coisa, mas não vai ouvir a voz de Deus. Pode subir no monte, pode fazer campanha, pode fazer o que for, não vai ouvir a voz de Deus, a não ser uma: arrependa-se, para que sejam perdoados os seus pecados e venham sobre vós tempos de refrigério. Aquele que ouve a voz de Deus e o chamado, já vai me perdoando, irmão. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Ouvir Deus chamar é diferente de ouvir a liderança chamar. Quem me chamou não foi o pastor Ronaldo, foi o pastor Ronaldo. Quem chama a igreja para ir não é o pastor da igreja. Quem chama é Deus, e a igreja vai. Paulo, quando foi, Atos 13, a igreja de Antioquia foi. Quando Barnabé foi, a igreja de Antioquia foi. Quando Deus falou comigo ali, Ele estava chamando a igreja de Antioquia. Vai. Resposta de oração. Você pode dizer: eu orei? Não. Resposta de oração. Ó, irmãos, vamos olhar lá para trás, vamos olhar a história da igreja, vamos olhar quantas pessoas morreram, quantas pessoas deram a sua vida, quantas pessoas pagaram um preço alto. Tem muita história aí,
Tem muita história da igreja do Senhor sobre a face da terra para acontecer o que está acontecendo hoje. Isso não é resposta da tua oração, da minha oração, simplesmente é resposta da igreja, porque a igreja está indo. Aquele que se dispõe e não transfere responsabilidades, que é a ideia. Eis-me aqui, envia meu irmão ali. Não, vamos. Como igreja nós vamos, pastor. Como igreja nós vamos para a Inglaterra, vamos para a Polônia, vamos para a África, vamos. 9. E aí eu encerro. Aquele que está disposto a cumprir o chamado, independente dos resultados aparentes. Só queria citar o capítulo 6 agora, versículo 9 e o 10, que não lemos. Então disse ele: vai e dize a este povo. Deus disse a Isaías, depois que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. E engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Domingo eu falo mais sobre isso, mas eu quero dar agora só para a gente encerrar. A igreja do Senhor que vai, ela não está atrás de resultados, porque o resultado a gente já leu em Apocalipse. O Senhor já pagou, o Senhor já comprou, é dele. E depois o outro texto que a gente vê, já vê as nações lá representadas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Isaías, ele é chamado e fala: você vai profetizar e nada vai acontecer, Isaías. Você não vai ver nada. Você não vai ver nada, irmãos. Tem missionários sérios trabalhando há 30, 40 anos num campo missionário sem ver uma alma se entregar ao senhorio de Cristo. Alguma coisa está errada, pastor. Não está, não. Ele foi. Como igreja ele foi. Está trabalhando, está doando a sua vida. 40 anos em campos, eu digo campos extremos. Ronaldo Lidório disse que foi para a África e encontrou lá uma senhora que estava orando a Deus por anos para alguém substituí-la, porque as suas forças estavam se esvairindo, e ela nunca viu uma alma se entregar ao senhorio de Cristo. Mas ela estava lá firme, cumprindo o papel do Senhor. Isaías esteve firme lá. Isaías fez tudo que Deus pediu para ele fazer, e ele não viu nada. Ele vai ver naquele grande dia o resultado, mas ele não viu nada. É o livro messiânico. Ele não viu Jesus vindo, ele não viu as promessas se cumprindo, ele não viu nada. Mas ele foi e cumpriu a sua missão até o final da sua vida, independente de resultados, porque quem dá resultado é Senhor. Ele que dá o resultado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Nessa oração você ora e fala assim: Senhor, eu perdoo o pastor Elias, ele avançou no horário. Se você fizer essa oração, você já vai em casa tão aliviado, irmão. É melhor do que ir murmurando, não é? Vamos orar ao Senhor, depois eu passo